Graça e paz, meu amado. O meu desejo é que a graça do Senhor se derrame abundantemente sobre a sua vida e a vida da sua família. O relato da transfiguração é narrado em Mateus, Marcos e Lucas. Nesse relato nós aprendemos que Jesus levou consigo seus discípulos, Pedro, Tiago e João, a um alto monte e ali ele transfigurou-se diante deles. E ali ele manifestou a glória que ele possuía antes de encarnar-se para ser o nosso Redentor. Naquele momento, Moisés e Elias se manifestaram ao lado do Senhor, falando com o Senhor. Pedro, sem saber o que fazer, Pedro se dirige a Jesus e fala o seguinte: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que fazer, tão atordoado ele estava com aquela visão, tão maravilhado ele estava com aquela visão. Então, ele propõe a Jesus que ali sejam construídos 3 pequenos tabernáculos. Um para adoração de Moisés, o outro para veneração de Elias e um para veneração do próprio Senhor Jesus. Nesse instante, uma nuvem luminosa cobre a todos aquelas pessoas e da nuvem sai uma voz que diz o seguinte: este é o meu filho amado, em quem me agrado, a ele ouvi. Naquele momento, o próprio Senhor Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, manifestava diante dos discípulos a glória e a divindade de Jesus. Naquele momento, o Senhor Deus estava dizendo aos discípulos que em Jesus se cumpria tanto a profecia representada por Elias, quanto a lei representada por Moisés. Naquele momento, o Senhor estava dizendo para os discípulos que tudo aquilo que o Velho Testamento proclamava sobre o Messias e sobre a redenção se concretizava em Jesus. Somente ele deveria ser adorado. Somente ele deveria receber as nossas honras. E mais, somente a ele os discípulos deveriam ouvir. Por isso que o Senhor diz o seguinte: a ele, ao Senhor, ao meu filho amado, a ele ouvir. Meu amado, temos de atentar para essa palavra do Senhor. Porque essa palavra do Senhor, dita para Tiago, João e Pedro, é a palavra que o Senhor dirige a todos nós hoje. Devemos ouvir ao Senhor, devemos aprender com o Senhor. A nossa vida deve ser pautada no ensino do Senhor Jesus. É claro que quando o Senhor fala a ele ouvir, o Senhor não está nos dizendo que nós devemos descartar o Velho Testamento, devemos descartar a lei, devemos descartar a profecia, devemos descartar os livros históricos e poéticos do Velho Testamento. Não. O que o Senhor está nos dizendo é que Cristo é a chave para que nós possamos compreender adequadamente todo o Velho Testamento. Nós temos de olhar para o Velho Testamento por intermédio da vida de Jesus. A vida de Jesus é a lente que vai permitir que nós entendamos claramente, de modo adequado, todo o ensino do Velho Testamento. Por isso que o Senhor Deus fala conosco e ele diz assim: a ele, a meu filho amado, ouvi. Nós precisamos ouvir a Jesus, porque a palavra de Jesus é a palavra que transforma as nossas vidas. O apóstolo Paulo vai dizer que o evangelho é poder de Deus para transformar, para redimir, para salvar todo aquele que crê. Nós devemos então atentar para isso. A mensagem de Jesus deve ser guardada em nosso coração, porque essa mensagem salva. É pela palavra de Jesus, pela vinda de Jesus, pelo sacrifício de Jesus na cruz, que nós somos salvos de nossos pecados, somos reconciliados com Deus, somos levados a uma nova vida na presença do Pai, somos aceitos na família de Deus e passamos a ser herdeiros de todas as bênçãos de Deus. Não apenas a palavra nos salva, como a palavra também edifica as nossas vidas. A palavra de Jesus, ela é poderosa para edificar as nossas vidas. Quando nós olhamos
para o Evangelho, a mensagem de Jesus, e olhamos para a Bíblia toda à luz da vida de Jesus, a nossa vida é edificada. Nós crescemos na fé, nós somos aperfeiçoados por Deus, o nosso caráter é transformado, passamos a viver uma vida santa, passamos a viver uma vida irrepreensível aos olhos do Senhor. As nossas fraquezas são vencidas pelo poder de Deus que encontramos quando nos relacionamos adequadamente com Ele e tomamos posse das palavras do Senhor. Mas, além disso, quando nós ouvimos a palavra de Jesus, nós então recebemos em nosso coração a palavra que nos conduz à vida eterna. Disse Pedro, quando Jesus perguntou a ele e aos discípulos, após um discurso muito severo, que nós encontramos lá em João 6, disse Pedro, Jesus contestou-os e disse a eles o seguinte: muitos me deixaram, vocês também me deixarão? E os discípulos, liderados por Pedro, disseram: como? Como podemos deixar-te? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Só o Senhor tem as palavras que nos preparam, que nos conduzem para uma vida eterna com Deus. Uma vida eterna na presença do Pai. Meu amado, por isso, Deus fala aos discípulos e fala a nós hoje: a Cristo ouvir. Ouça a palavra de Cristo, ouça a voz de Cristo, ouça a mensagem de Cristo, ouça aquilo que Deus fala com você em toda a Escritura por intermédio da vida de Cristo. Que Cristo e sua vida seja a lente que te permita enxergar adequadamente todo o ensino de Deus em sua palavra para nossa edificação e para nosso crescimento espiritual. Que Deus te abençoe.